João 21:1. A importância de estarmos vestidos. Pode ser que espiritualmente você esteja despido. Se alguém estiver aqui, que possa estar. Guarda no seu coração que não devia. Aceita ideias que nunca deveria ter entrado. Deixa de viver a palavra em alguma área da sua vida. Não concorda com alguma situação. Cuidado. Cuidado para que essa parte não fique despida, porque aí o ataque vem. Porque o ataque vem para todos, pessoal. Né? Porém, aquele que estiver com as suas vestes espirituais bem vestidas, né? Toda a cidade forte, que é a fortaleza, e bem formoso, será visto como homem de Deus, mulher de Deus. Não dá para atingir, não toca. O imundo circunciso não entra. Agora, se tiver alguma brecha, entra. E aí que é o detalhe. João 21 diz aqui, pessoal, versículo 1: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, no caso João, disse a Pedro: é o Senhor, afirmou. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava, como, pessoal? Nu. E lançou-se ao mar. E é esse tipo de pessoa que eu estou dizendo, que andou ao lado de Cristo, viu os milagres de Cristo, recebeu bênçãos por intermédio de Cristo, mas por algum motivo na sua caminhada se despiu e agora está nu espiritualmente. Pedro, como qualquer outro pessoal que chega diante da grandeza e santidade de Deus, nu, vai se envergonhar. Lembrando, ainda que aqui seja físico, nós sabemos que estamos tratando um campo celestial. E ali é o mais importante, que Jesus estava ali o tempo todo, só que ainda eles não os tinham reconhecido como Senhor. No momento que a palavra veio e disse para Pedro, João disse para Pedro: é o Senhor? Olha, é o Senhor, hein? Pedro percebeu que era Cristo, ele se cingiu-se com a sua túnica e pulou no mar com vergonha. Lançou-se ao mar, porque se estamos despidos diante de Cristo, nós nos envergonhamos, a presença dele nos constrange. Se nós estamos com alguma coisa em nosso coração. E o que é estar despido diante de Cristo no dia de hoje para nós aqui? Diante daquela palavra que vem, diante daquela verdade que o Senhor Deus fala ao nosso coração e mostra que nós estamos despidos. Aquela vergonha que você sente por ouvir o Evangelho em alguma área, o qual está específica, que tem alguma parte de nudez espiritual, que está ali sem a sua armadura da fé, sem aquilo que era necessário. Pedro, quando viu Jesus, reconheceu, envergonhou-se. Alguns dizem: mas era costume dos pescadores ficarem nus e fazer isso, era muito costume deles, não era algo assim, tanto que os discípulos estavam lá também, ninguém falou nada. Mas todos os discípulos eram ali, e parte daqueles discípulos também eram pescadores, e ninguém estava nu, a não ser Pedro. Então não era necessário. Isso mostra que, além de ele voltar às velhas práticas, um dia foi um grande discípulo, mas se tornou depois muito maior, mas mesmo ele se tornando andando com Cristo, na sua caminhada ele se despiu. E quando Jesus mais uma vez apareceu, ele esteve envergonhado, lembrando que ainda ele estava naquele período, daquela transição que ele tinha negado a Cristo e tudo mais. Jesus apareceu nessa ocasião e depois mostrou para ele que ele seria um grande homem de Deus, um grande pescador de almas, né? E assim foi, pessoal. Quando estamos despidos diante da glória de Deus, nós nos envergonhamos. Quando nós estamos despidos diante da presença de Deus, nós nos envergonhamos. Se nós abrangirmos mais nosso entendimento, lá em Gênesis, isso aqui é só a primeira parte ainda, tá, pessoal? Gênesis, capítulo 3, tá? Aqui a gente vê o início, né? O homem e a mulher foram feitos, não precisa abrir, né? A gente vai ver capítulo 3, versículo 9, mas o homem e a mulher foram feitos, e a Bíblia fala que eles andavam nus. Né? Isso aí está em Gênesis 2:25. E eles não se envergonhavam, porque eles podiam fisicamente estarem, mas o seu espiritual estava vestido, eles estavam com honra, eles não tinham pecado. No momento qual o pecado entrou, a vergonha veio.
Aí é onde que diz, ó, no versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Depois do pecado. E por que foi em Adão? Porque Adão foi o responsável do pecado ter entrado na terra. Ainda que a Eva foi a primeira a pecar, mas ele que foi feito como primeiro Adão, e ali entrou todo o mal, então o negócio foi com ele. Versículo 10. E ele lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava como? Nu, e escondi-me. Ué, mas eles não estavam nu antes, não se envergonhavam? Mas antes não tinha o pecado. Nós não estamos falando da vestimenta física só. Que também, pessoal, o missionário ele explica da seguinte forma, eu reforço, né? A nossa vida material, ela expressa muito a nossa vida espiritual, da forma que nós somos. Claro que fisicamente eu posso enganar alguém, mas espiritualmente ninguém engana. Porém, se eu tiver na minha vida espiritual bem vestido, consequentemente eu também estarei sempre bem vestido na minha vida material. Nunca vou me expor ou nunca vou me vestir sem pudor. Sempre serei uma pessoa de respeito, né? Nunca vou colocar. E hoje tem uma mania tremenda. Tudo que a gente vê hoje está aqueles negócios. Não estou julgando, pessoal, só um entendimento que a gente vê às vezes independente da idade, não é nem só questão jovial não. Às vezes o cidadão que está com uma calça que entra até o pescoço, sobe até aqui, dá para ver tudo. Não, nós somos filhos de Deus, pessoal. Eu estou falando de homem e de mulher também, se vista como decência. Nenhuma parte sua pode ser vista nem imaginada por ninguém. O Espírito Santo, ele é santo, ele se põe como respeito. E essa parte cabe a mim, cabe a você ter bom senso, né? E se a nossa vida espiritual está bem, não tenho por que expor meu corpo para ninguém, de uma forma abusiva, né? Não que eu não vou me vestir bem, pelo amor de Deus, gente, não tem radicalismo nem doutrina, mas eu sei até onde eu posso ir, né? Nós temos que ter esse cuidado. O seu corpo, você casado, é para o seu marido, o seu corpo, você casado, é para a sua esposa, e acabou. E assim por diante. Porém, muitas pessoas estão entrando num mundo tão moderno que elas estão achando que ser de Deus não importa algumas partes serem mostradas, importa e muito. Temos que tomar muito cuidado. Então o missionário ele falou justamente isso, né? A nossa vida espiritual reflete na nossa vida física. Se eu me visto bem espiritualmente, estou bem vestido, obviamente estarei bem vestido fisicamente. Uma pessoa que respeita a Deus, com certeza respeitará o próximo. E vice-versa. Então fica um toque importante aí para despertar. Falei isso todos os cultos, tá, pessoal? Não é nada assim, mais um segundo, mais um das 10 e agora, mas falei. É importante a gente ter esse bom senso. A gente às vezes perde. Mas eu fui criado assim. Então descria e cria de novo. É importante recomeçar, sempre assim a Bíblia fala. E alertar, se tornamos pessoas melhores. Bom, resumindo aqui, o Adão, voltando para a mensagem, sentiu-se vergonha por estar nu, mas por quê? Agora o pecado entrou. Ele podia estar nu antes, mas não se envergonhava porque não havia o pecado. Espiritualmente ele estava bem vestido. No momento qual o pecado fez, o despiu. E aí ele ficou com vergonha, se escondeu e temeu, porque estava nu. Ele viu a sua vergonha. E essa nudez agora era espiritual. Não era mais física. Aí foi onde que o Senhor Deus fez folhas de figueiras e tapou onde que tinha que tapar, né? Porque agora seria dessa forma, por causa do pecado. Então veja-se nessa caminhada como Pedro, em algum momento, as suas vestes caíram. E quando se vê o Senhor, a vergonha é a primeira coisa que fala. Ou seja, a mensagem está vindo e eu trouxe vergonha, constrangimento na mensagem, a seu respeito, mostra que essa área você está despido. Falamos sobre mágoa, e mágoa de novo, mas me toca todas as vezes que falo, me incomodo, você está despido, porque se tivesse vestido, não te atingiria. Ou raiva, ou ódio, rancor, revolta, ou qualquer coisa do tipo, orgulho, essas coisas mais, né? Às vezes o pecado expressivo, direto, falou comigo, me constrangeu, veio direto comigo. De duas uma, ou a pessoa se constrange e se acerta, ou se revolta e se rebela. Que se acerte, né? Esse é o foco, mas a mensagem é a mesma para todos. Então tome esse cuidado. Em Efésios capítulo 6, no versículo 11, Efésios capítulo 6. Hoje, ao participar da Santa Ceia, participe com todas as suas vestes em ordem. De verdade, pessoal. Não posso participar com mágoa? Não dá. Como que eu vou participar com mágoa? Não dá. Por isso que a hora de se acertar é agora. Com ideias criadas, fraudulentas ou qualquer coisa do tipo, não posso. Eu tenho que mudar, tenho que começar a vestir as vestes reais. As vestes, repito, reais, não de realeza, hein? Reais de realidade. Tem que ser real o que eu vivo. Tem que ser assim, nós temos que aprender a crescer juntos e aprender com Jesus. E ele ensina. Efésios, isso é para nós. Capítulo 6, versículo 11. E diz, revesti-vos de toda a armadura, de quem, pessoal? De Deus.
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então essa armadura de Deus é física? Nem um pouco. Se nós vamos lutar no campo celestial, é totalmente espiritual. A nossa vestimenta na hora da guerra, na hora da batalha, da peleja, tem que estar completa, para que nenhuma seta, flecha, dardo, o que quer que seja do diabo, possa nos atingir. Se estivermos vestidos da maneira correta, não seremos atingidos. E aí que a gente tem que entender e estar vestido. Pedro, se fosse qualquer coisa ali, seria atingido, mas ele se despiu, se envergonhou. Depois o Senhor o levantou e pode ter certeza que nunca mais viu Pedro aí pescando sem roupa. Mudou, pessoal. Quando há um encontro com Deus, as coisas mudam. Quando há esse verdadeiro entendimento e a verdadeira vestimenta que nós tomamos para nós, as coisas verdadeiramente mudam. Mas tem mais ainda, como que eu vou me vestir para lutar no campo celestial? Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Pessoal, toda é toda, não parte, não do que me convém. Eu só vou usar uma parte dela, não, vou usar ela inteira. Não deixo nenhuma abertura para o mal conseguir entrar. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Como? Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então cinja os seus lombos com a verdade. Todas as vezes que você for batalhar, a verdade tem que ser a sua aliada. Nunca deixe a falta da verdade dentro do seu coração, porque será uma forma de despir a sua verdadeira pessoa na hora da sua luta. Quem tem a verdade tem Deus ao seu lado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então cinja os seus lombos, que a sua força, os seus lombos, pessoal, que as suas forças venham através da verdade. Nunca deixe ela faltar dentro de você. Isso é importante para nós. Mais ainda, e vestida a couraça da justiça. Mais ainda, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz, não evangelho da contenda. Que você ponha nos teus pés as sandálias do evangelho da paz. Eu não tenho um evangelho que eu possa usar para ferir alguém. O evangelho é a palavra de Deus. Tudo aquilo que é dito é para caminhar. A Bíblia fala no livro de Isaías: quão bom e quão suave são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As suas pisadas devem ser agradáveis. Levar a Cristo não pode ser um fardo. Por onde você passar ou onde você pisar, que ali as pessoas vejam o evangelho da paz, que é o que Jesus é e veio trazer. No mundo tereis aflições, mas eu vos dei a minha paz. Ele trouxe, no meio de aflição você tem o evangelho da paz, você caminha verdadeiramente. Isso é uma parte da armadura, hein? Essa é uma parte da armadura que devemos ter. Mais ainda, pessoal, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então o meu escudo, ele é criado e forjado no meu caráter quando eu ouço e obedeço aquilo que a palavra de Deus ela diz. No momento que eu estou na obediência à sua voz, eu estou guardado, estou com o escudo da fé, e qualquer dardo inflamado do maligno não me fará dano algum. Eu citei aqui no culto das 10, e falei, e repito, pessoal, quantas pessoas aqui nem têm noção que um dia foram vítimas de trabalho, de feitiçaria, de magia negra, nunca vão ter noção, porque não fez nem cosquinha, porque você estava vestido. Olha, quantas são as pessoas? Quando você vê alguém te invejando, alguma coisa do tipo, não querendo o seu bem, não querendo isso, você pode ter certeza, alguma vez na vida alguém vai fazer alguma coisa contra você. Vai pegar alguma coisa sua, vai querer o seu mal, mas você nem vai sentir, nem vai notar. Mas por que isso não vai acontecer? Se você estiver vestido, porque o escudo da fé apaga os dardos. Você nem sente. Agora o problema é se nós não tivermos escudo, né? Aí a pessoa sente, minha vida só anda para trás, tudo que eu faço quebra. Tudo que eu faço vai lá e não dá certo. Minha vida parece que não evolui. Meu marido nunca quer mudar, é só isso. Minha esposa não quer fazer isso. Parece que tem alguma urucubaca, né? Que é o que dizem no tradicional. É o que parece que tem uma urucubaca em cima de mim, tem alguma coisa. É porque você não está vestido. Alguma coisa foi feita, deve ter pego. Acabou. Se tivesse vestido, teria pego. Está aqui, ó, o escudo da fé, ele apaga. Ele não evita, ele apaga, acaba. Quando você apaga, quem erra vai lá e apaga, né, pessoal? Some. Ele apaga os dardos inflamados do maligno. Por isso que o escudo da fé, a fé vem por ouvir, por obediência. Obedeça, seja um homem obediente.
Ainda que alguém lhe tente fazer o mal, fique na palavra. Não fique guardando coisa no coração. E perdoe, pessoal, muita gente está deixando de ser levada pelo mal por uma coisa que nem existe. Está aí deixando-se as coisas entrarem no coração, dominar a mente, começa a ter ideia que nunca aconteceu, nunca vai acontecer, mas cria uma ideia que é demoníaca. Aí fica martelando naquela ideia, fica martelando, e acaba deixando entrar alguma coisa ruim e acaba acontecendo coisas ruins. Não deixa não. Mais ainda, gente, mais aqui. E tomai também o capacete da salvação, né? Capacete é acho que é parte. Por que capacete? Se a gente for analisar, né? A cabeça é a parte uma das partes mais sensíveis, né, onde que nós temos que estar sempre protegendo. Você vê aí os motoqueiros, precisa estar usando capacete, não é à toa. Cabeça se bate, é coisa séria, né? Se algum dardo inflamado maligno tentar acertar a sua cabeça, e aí, o que vai ser? Por isso que tem que ser o capacete da salvação. Não deixe a palavra em nenhum sentido, seja um homem salvo, uma mulher salva, cada dia estará sempre protegido e guardado. Mais ainda, e a espada do Espírito, que é a palavra. Aí não tem como, né, pessoal? Jesus no deserto, o diabo estava tentando ele venceu o diabo como? Usando a palavra de quem? De Deus. Ele usou a palavra de Deus. E aí teve que sair, foi embora, aí o diabo foi lá e perdeu. 4 vezes aconteceu, ele está escrito. Mas para você usar a palavra, você tem que estar antes com a couraça da justiça. Os teus lombos forjados na verdade, com as couraças na justiça, com a sandália do evangelho da paz, né, com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Aí sim, você tem a espada. Adianta querer usar a espada. Tem muita gente que usa a espada, mas não tem armadura. For para a guerra sem armadura, na hora do primeiro ataque, você vai levar uma. Agora com o escudinho, você protege e depois já dá outra. Mas sem escudo não dá. Estou falando espiritualmente, tá, pessoal? No campo celestial, aonde o diabo ataca. Aonde é a nossa batalha, onde que nós vencemos. Tá bom? Não faça como Pedro que ficou despido. Não precisa, né? Se despiu, aí você tem que se revestir. Revestir de poder, com toda a armadura de Deus. Essa é a primeira parte da mensagem, depois eu dou mais alguns exemplos e Deus vai falar mais com a gente em nome de Jesus. Amém, pessoal? Mas essa tem sido a mensagem do dia e tem sido especial. Revesti-vos de poder, né, de toda a armadura de Deus, toda a fortaleza, as suas vestes formosas, e que o Senhor os abençoe cada vez mais. Tá bom? Tá aí no jeito já para a gente passar? Nós vamos passar aqui, pessoal, os testemunhos do patrocinador. Isso é para você ver a importância do que tem acontecido através da nossa igreja, e depois falamos mais com isso, tá bom? É lindo ver Jesus operando na vida dos que se achegam a Ele. Cada pessoa alcançada pelo Evangelho da Paz é fruto de uma igreja unida e comprometida em ganhar almas. Logo também no começo eu passei a ser patrocinador, com certeza, porque a primeira coisa que eu senti foi, se não fosse o programa da TV, talvez eu não ia conhecer. Talvez eu não ia querer vir na igreja sem ter visto antes na TV. E Deus começou a tocar no nosso coração para patrocinar a obra dele. E o missionário sempre fala, né? Quando você é chamado para ser patrocinador, até o valor Deus te dá. E assim nós começamos a patrocinar a obra de Deus. Aí foi quando Deus, depois de 3 a 4 meses, Deus nos abençoou com esse apartamento. Patrocinador é ver o agir de Deus na vida das pessoas, né? Ver o que o missionário tem feito, levando a palavra para as pessoas que precisam, né? Que necessitam, né? Ouvir, né? A gente vê que o missionário não para um dia para estar levando a palavra para aqueles que necessitam. As pregações do missionário são amplamente transmitidas pelas redes sociais e chegam em todo o planeta. O povo venezuelano, mesmo em meio às dificuldades, também tem sido alcançado. Olá, irmão Soares, o meu nome é Nazir Alcar e o milagre que eu vou contar é sobre o meu neto, José Daniel Campos, El Carê. Ele tem 10 anos e somos da Venezuela, estado de Monagas. Agradeço muito a Deus e ao Senhor missionário, porque um dia, assistindo o seu programa Fala Amigo pelo Facebook, eu fiz um pedido por meu neto. O rosto dele estava inchando devido a um abscesso que saiu na sua testa e por isso seu rosto inchava. Eu me preocupei muito. A mãe dele o levou ao médico e ele disse que tinha que interná-lo, mas ela não aceitou isso. Veio uma enfermeira para dar uma injeção nele e limpar esse abscesso. Foi quando eu, assistindo o seu programa Fala Amigo, eu pedi uma oração pela cura dele. E no outro dia ele recebeu a cura no nome de Jesus. Graças a Deus e ao Senhor, pastor, o meu neto já está bem. A honra e a glória sejam para o nosso Senhor Jesus e que Deus continue abençoando a sua vida, missionário. Obrigado pelo Fala Amigo, muito obrigada, missionário, e amém. O amor de Deus é a maior força que existe.
Que nós sejamos sempre portadores das boas novas e que a nossa vida expresse esse amor que hoje habita em nós. Pessoal, cada domingo estaremos fazendo, os cultos principais estaremos falando e Deus vai abençoar sempre. E aqui eu faço esse grande pedido a todos, mostrando o que tem acontecido. A maioria da nossa igreja é patrocinadora. Mas você que ainda não é, você que ainda não é patrocinador, você ainda não sentiu, você ainda que já sentiu esse chamado e ainda não assumiu, faça isso hoje. Aqui na nossa igreja eles vão passar, pessoal, com a ficha de inscrição, que é o mais importante. Nós temos falado, Deus tem abençoado cada reunião. Até que essa parte, pastor, eu sinto esse chamado de Deus em assumir esse ministério e fazer parte. Essa primeira parte aqui, pessoal, onde que nós entregamos e mostramos, é onde que é a ficha de inscrição, onde que você é o mais importante. Pastor, eu sinto ser parte dessa obra. Eu sinto fazer parte dessa obra. Então você preenche, destaca, assim destaca, entrega para nós preenchido. Essa parte de baixo, você não precisa fazer nada aqui não, tá? Você vai levar para casa, ou depois, quem quiser, tem um balcão do patrocinador, já pode fazer. E fazendo aqui, você vai ver que tem contra-apresentação e também não tem valor. Ou seja, não tem data e não tem o valor específico, porque Deus, o Senhor, quando toca, Ele toca o valor certo para que você seja muito abençoado, né? E você faça da forma correta. Fazendo assim, você vai no banco e tudo mais. Está sendo reformulado as guias, pessoal. Então, pode ser que essa guia aqui, por algum motivo, o banco fala, essa aqui não dá para aceitá-la, não dá para usar. Você fala, não tem problema. Você vai lá e faz o depósito que tem aqui em cima, né, para você fazer o depósito na agência, na conta lá no Banco do Bradesco, que é a agência 3378-2, conta corrente 29315-6. Da mesma forma vale, tá? Da mesma forma. E quem já é patrocinador, está recebendo o da Caixa Econômica, que você vai na lotérica, em qualquer local assim desse sentido, e você consegue fazer a sua ação normalmente. Então, se você sente chamado, pastor, eu quero me tornar um patrocinador, fazer parte de tudo isso. Ser um patrocinador é ganhar almas, pessoal. A verdade é essa, e que Deus nos abençoe e nos use cada vez mais, e cada vez mais vai nos usar em nome de Jesus. E para quem está assistindo, que esse culto é televisionado, vai passar pela nossa TV, você pode se tornar patrocinador agora, no 021-2141-3510 ou no 011-3181-9022. O WhatsApp é uma opção que você tem também, que é o 021-96858-1951, ou pelo site ongraça.com no campo do patrocinador. Temos também, pessoal, a oração do patrocinador aqui na igreja. Quem que não tem, depois você pode pedir, porque às vezes a pessoa fica limitada ao Bradesco, só que não tem só no Bradesco não. O mesmo propósito, que é como se fosse a conta do Bradesco, tem no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Itaú também. Então facilita, né? Às vezes a pessoa tem conta, não paga nem taxa de transferência, nada. Aí você ajuda essa obra e traga todos os comprovantes aqui na nossa igreja e receba a revista Show da Fé do mês com DVD de mensagem em nome de Jesus. Amém, pessoal? E que Deus os abençoe poderosamente. Depois nós falamos mais sobre a nossa TV e os outros mais. Podem recolher em nome de Jesus. E hoje tem Santa Ceia, pessoal. Santa Ceia de grande provisão. E estamos estudando, estamos vendo sobre as nossas vestes reais. Pessoal, se hoje, né, que nossa vida sabemos que é baseada no campo espiritual. Hoje, se tiver alguma seta, que não tenha, tá amarrado em nome de Jesus, tentando lhe atingir, será que atinge? Que nunca atinge. Como que eu vou saber isso, pastor? Pelas suas vestes. Não pode estar despido, pessoal, espiritualmente. E às vezes são áreas específicas que está despido espiritualmente. Tem pessoas que estão despidas na sua vida financeira. Quando? Quando deixou de cumprir o que a palavra de Deus diz. Você pode ter certeza, uma flecha um dia vai acertar. Se não não colocar as suas vestes rápidas. Não é praga não, pessoal, é realidade. Tem que ser real o negócio, não pode ser brincadeira. Às vezes é outra flecha no casamento, tem uma brecha lá. Deixou de se vestir com honra. O marido que não honra a sua esposa como vaso mais frágil, e a mulher que não honra o seu marido como cabeça. É uma veste que está faltando. Tem que ver, tem que parar para analisar. Temos que ver, não é coisa para se brincar, tem que ver se não está despido. Porque se estiver despido, na hora do ataque o negócio é sério. É sério, não podemos brincar, pessoal. O que nós temos visto no início desse ano aqui de 2019? Quantos já se foram em pouco espaço de tempo? A vida é rápida. Não brinca, a seta vem. Só que vem. A gente não sente se estiver bem vestido. E se a gente não tiver, sente. Toca, taca, pega, bate, faz isso, faz aquilo. Um morre, o outro fica isso, vai internado, essa coisa. Por quê? Não pode atingir, tem que estar vestido. Qual é a parte da nossa vida que está sem a vestimenta? E nós estamos despertando para isso. Pastor, e se eu pedir a vestimenta? Pessoal, Jesus deixou tudo para a gente ser uma benção. Lucas capítulo 15, você tem que pedir ela de volta. Tem que se arrepender e chegar. E é o que aconteceu com um jovem conhecido como filho pródigo. Não tem nome, ele é conhecido como filho pródigo, né? Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo, versículo 11 em diante.
Versículo 18, perdão. Lucas capítulo 15, versículo 18 em diante. O filho pródigo pegou toda a parte do seu dinheiro que tinha direito, né, que o pai não omitiu, não falou, não vou te dar, pelo contrário, deu e saiu. Gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, gastou tudo que ele tinha com pecado, até não ter mais nada, né? Isso é um toque muito importante. Às vezes as pessoas erram e falam, olha lá, o pastor falou, tudo exagero. Fiz o que ele falou para não fazer, aconteceu nada. Me engana que eu gosto, né, pessoal? Por enquanto. Não aconteceu nada por enquanto. Não acabou do dia para a noite o dinheiro do filho pródigo. Ele aproveitou muito bem o que ele achou que ele tinha, mas uma hora ele perdeu. E quando ele estava para comer a comida dos porcos, ele começou a desejar a comida dos porcos, porque não tinha nada, aí ele despertou. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircunciso e nem imundo. Ele despertou, antes de despertar do que não despertar, né? Achar que está tudo bem. Coisa séria. Versículo 18, pessoal, diz aqui. O que ele disse depois que aconteceu? O despertamento dele foi como? Ele falou, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. Mais ainda, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe o anel na mão, e sandálias no pé. Anel, autoridade. Devolva a autoridade para ele. Ele estava despido, pessoal. Ele pegou tudo que tinha, gastou e ficou despido, perdeu tudo. Mas quando ele se arrependeu, quando ele voltou para o pai, pensando que o pai simplesmente o colocaria como seus trabalhadores, a Bíblia diz que o pai pediu para vestir ele de volta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você perdeu a autoridade? Você perdeu toda a sua armadura? Vai ao pai, confesse os seus erros, coloque a sua casa em ordem, se acerta. Ele vai lhe colocar a roupa de honra, ele vai lhe dar o anel da autoridade, as sandálias nos teus pés, aonde você pisará serpentes e escorpiões, nada mais fará dano algum na sua vida. Deixa ele colocar a sua roupa de honra de volta. E mais ainda, que aí se alegra, né? E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que pai não ficaria feliz em ver o seu filho arrependido, voltando para casa, disposto a mudar, e mudado, né? O pai colocou a sua roupa de volta, deu o seu anel, que representa a autoridade, e também lhe deu a sua sandália. E fez uma festa, matou um bezerro cevado e tudo mais, fazendo, e todos se alegraram, porque alguém que estava perdido foi encontrado. Mas o que chama a atenção para o dia de hoje é que o pai deu de volta a sua veste, a sua roupa. Isso é importante para nós. Então, se alguém em algum momento da sua vida, em alguma área, perdeu alguma parte das suas vestes, vai ao pai hoje. Aproveite a Santa Ceia. Nós vamos participar da Santa Ceia nesse culto aqui, logo agora, depois da mensagem. Aproveite a Santa Ceia. Aproveita para chegar na hora da oração, antes de começar e participar da ceia, Senhor, eu estou diante de Ti. Se pecou, claro, se não pecou, pessoal. Claro, todo homem peca, vamos dizer assim, tem alguma falha. Mas estou falando aquele pecado que tira a sua veste, aquele pecado que acaba contigo, que expõe a sua nudez no campo celestial, onde que pode acabar qualquer flecha que vier possa te atingir. Essas vestes, Senhor, eu estou aqui, Pai, pequei contra o céu perante Ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me coloque como um dos teus trabalhadores, só quero um lugarzinho na tua casa. O Pai vai lhe devolver a veste inteira, vai lhe colocar a sua autoridade de volta, você vai orar, Deus vai responder, vai pisar na cabeça do diabo, vai dizer, eu não tenho nada com você, você vai pegar o que é seu, essa doença, essa enfermidade vai sair, e Jesus vem e cura, porque Ele faz, pessoal. Mas tem que chegar diante do Pai, isso é importante. E se não chegar, e se não fizer completamente, o que acontece? Acontece o que aconteceu com um homem chamado Acabe, que é o rei de Israel, um dos 6, considerado o pior rei de Israel. Lá em 1 Reis 22,
Aí acontece o que aconteceu com o rei Acabe. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Versículo 30, resumindo, tá, pessoal? Vou falar de uma forma mais rápida, mas resumindo. É uma mensagem que nós temos citado durante o dia, li um culto, agora eu volto a ler. Nós vamos ver o versículo 30 e diante, mas até chegar o 30, o Acabe, ele era um rei muito rebelde. O Acabe era um rei que deu muita atenção a Jezabel, sua esposa, o qual é um casamento impróprio, o qual foi realizado, mas casou-se, ela era feiticeira, ela trouxe idolatria para Israel, perturbada a mulher. E o cidadão, pior ainda, que deu ouvidos a ela e fez tudo errado. Bom, o que ocorreu mais ainda? Ele fez uma aliança com o rei Josafá, tenho explicado para ficar mais fácil para você entender. Ele fez uma aliança com o rei Josafá de Judá. O rei Josafá era um homem temente a Deus, mas deixou de fazer uma aliança, uma bobeira, né, uma besteira que ele fez com, esse é o nosso ponto de vista, né, de fazer uma sociedade com o rei Acabe. O próprio nome dele diz, né, Acabe, vai acabar, pessoal, não funciona, né? Já devia ter dado esse toque para o Josafá. Bom, mas ele se uniu. Chegou um momento que os inimigos vinham atacar Israel, não Judá, Israel. Nessa parceria que eles tinham, eles precisavam de um profeta que falasse somente a verdade. Chamaram um profeta chamado Micaías, e esse profeta veio e falou a verdade, dizendo que o rei, se fosse para a guerra, resumindo, não voltaria com vida. O rei falou, você vai ficar, prendam ele com pão das dores, a água da amargura, e não soltem ele até eu voltar. E o profeta disse, se você voltar, se o rei voltar, Deus não falou por mim, porque ele falou que se for você morre. E o Acabe foi. O Acabe, aí o interessante é o seguinte, que o Josafá foi vestido com as suas vestes reais, porque ele era rei. O Acabe poderia ter ido, mas ele falou, não, eu vou me disfarçar de soldado. E soldado tem armadura ou não tem? Né? Se vai para a guerra, soldado vai colocar a couraça, vai colocar o capacete, vai colocar o seu escudo, vai colocar as suas sandálias de guerra, vai fazer tudo o que tem que fazer. E ele foi vestido de soldado. Porém, vestido fisicamente não significa que você está vestido espiritualmente. E aqui que é o problema. Olha o que aconteceu com o rei Acabe. Versículo 30. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros Josafá, disseram-lhe eles, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade. O que é esse entesouro o arco? Ele lançou no ermo, como diz ali, ele lançou em lugares vazios. Ele simplesmente jogou um arco para cima e assim foi, né? Jogou em qualquer lugar vazio, sem perspectiva de nada. Na sua simplicidade, e feriu, olha só, o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. O cidadão se disfarçou para não ser visto como rei, porque o rei da Síria queria matá-lo, tanto que foi em cima de Josafá pensando que era ele, quando viu que não era, não é, o nosso foco é Acabe. Não fez nada, deixou ele embora. E aí um cidadão, não sabem quem que é, simplesmente pegou e lançou uma flecha no ermo, no vazio. E a flecha foi direto em quem? No rei. E o mais interessante, entrou entre a fivela e a couraça, entrou na brecha, matou ele, pessoal. Não vá para a guerra sem a sua armadura, não vá para a guerra sem parte da sua armadura. Esse aqui é o nosso toque. Se está sem a sua armadura, vai ao pai, confessa, fala o que você deixou, por que você perdeu essa armadura, seja sincero. Vá ao pai, conversa com ele vai lhe colocar a sua roupa de honra, a sua autoridade, a sua sandália. O Acabe, ele foi lá e foi ferido, foi para a guerra. O profeta falou, se você for, vai morrer. Tem gente que não crê na palavra, pessoal. Não sei porquê, mas não acredita. E o importante, o necessário, ou seja, eu venho para a igreja, mas não acredito no que é pregado. Eu vim porque o fulano me chamou. Não, você veio porque o Espírito Santo trouxe. Ninguém te forçou aqui, ninguém colocou uma arma na sua cabeça para vir aqui. Você veio porque alguém te trouxe aqui. Você faz parte dessa igreja porque Deus quer que você faça parte. E está te mostrando a verdade. Senão não estaria aqui. Deus vai perder tempo, pessoal? Falar, vou levar alguém lá. Não, ele está falando, só que tem gente que está como Acabe. Tapa os ouvidos e fala assim, você vai comer o pão das dores, você vai ver só.
Não entende que é um recado do Espírito Santo e vai para a guerra sem armadura. E se ficar em casa também, sem veste não adianta nada, tem que estar vestido, revestivos de poder com toda a armadura de Deus. É o que a Bíblia diz. Aí veio, só para completar a história, não ficar só na minha palavra. Diz aqui que ele entrou no carro sangrando. Versículo 35. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos círios, diante dos inimigos, hein? Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Entenda que ele não morreu na hora, pessoal. Tem gente que acha que começou a sangrar e não tem problema. Vai passar. Não vai. Uma hora vai acabar o sangue e vai acabar com a pessoa. A melhor coisa que você tem que fazer é cauterizar. Vai diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda. Vai diante da presença de Deus, vai falando com Ele, chega diante da pessoa que talvez tenha magoado, o que quer que seja, e acerta tudo. Coloca diante dele, não fica despido, para que na hora que estiver diante da glória de Deus não se envergonhe. Porque um dia todos nós estaremos. A Bíblia ela deixa um toque tão importante, eu acabei não pegando esse versículo, mas com uma base por cima a gente acaba citando, que as nossas vestes podem até enganar os anjos, mas ninguém passará pelos olhos de Deus. Nossas vestes, que tem que ser bem vestidas, né? As nossas vestes podem até enganar anjos, diz as escrituras, tá? Depois quem tiver, puder pegar esse versículo para mim, a gente pega e diz: podem enganar até anjos, mas ninguém passará diante dos olhos de Deus. Ninguém consegue enganar o Senhor, ninguém consegue. Eu sou muito bom, não, olha, eu oro e Deus responde. Como que Deus vai me responder? Misericórdia, pessoal. É misericórdia. Tem gente que só é atendido pela misericórdia das misericórdias. Olhe lá ainda. O nome de Jesus continua funcionando para qualquer um. Até bêbado, se às vezes ora, você vê a coisa acontecer. Estou falando de comunhão plena. Estou falando de vestes completas. De falar: diabo, eu não tenho nada com você. Se qualquer seta que vier, já caiu por terra em nome de Jesus. Essa é a verdade, pessoal. É falar: não tenho nada, meu corpo é do Espírito Santo, minha vida é dele. Ele que me conduz, ele que me dirige. Você vigia, você ora, como a Bíblia diz. Mas você sabe que você é dele. Não tem porquê. Alguém está tentando mal, vai perder tempo. Aqueles que me abençoarem serão abençoados, os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ele só vai se prejudicar. Não ficar perdendo tempo com ressentimento, ficar perdendo tempo com mágoa, com rancor com os outros. O outro falou mal de você, o problema é dele. O importante é o que Deus sabe a meu respeito. Pessoal, essa é a verdade. Quando você está bem vestido, nada te envergonha. Agora, que se tem alguma parte faltando, irmão, por que você estava aquela noite lá com aquela mulher que não era sua? Eu? Né? É uma moça lá, quem que era? Não é ninguém, minha prima. Se você não tem, não é ninguém. Realmente, a minha prima estava lá. Inclusive, eu avisei minha esposa. Você está bem vestido. Agora, se não tiver, você está envergonhado, constrangeu. A verdade te colocou, mostrou a sua nudez. É importante a gente entender isso, pessoal. E hoje é dia de Santa Ceia. Chegar diante da glória de Deus, falar com o Senhor com sinceridade. E se tiver despido, Senhor, eu quero as minhas vestes, me ajuda. Pai, pequei contra ti, perante ti, perante o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Foi o que o filho pródigo falou. E o pai chegou: pega as suas vestes e coloca nele. Dá o anel e põe as suas sandálias. Pessoal, que Deus fale mais com você, tá bom? Ficar limitado aqui. Nós vamos participar da Santa Ceia, já vou aproveitar esse momento. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Se tiver alguma coisa que tem que ser falada, essa é a hora. Para o Senhor Deus e depois para quem precisa ouvir, se tiver necessidade. E se não tiver, amém, né? Você fala com Deus e seja sincero. É hora de nos colocarmos diante de Deus e não deixar nenhuma parte da nossa vida despida. Não pode ter brecha. Uma brecha matou o rei. Não é porque era rei de Israel, não, protegidinho. Não tem aquele protegidinho, não. Tem que fazer a palavra de Deus acontecer. Tem que fazer e estar na palavra dele. E aí você vai ser muito abençoado, pode ter certeza. Tá bom? Hoje é dia de comunhão, é de provisão, é de visão, é de entendimento, é de fé, de amor, de carinho, de salvação. Então nós temos que buscar, receber e crer. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E temos que estar bem vestidos para quê? Porque é no campo celestial a nossa batalha. Entrar na luta com a roupa errada ou sem ela, é com certeza queda certa. E às vezes até perda. Então não faça isso, tá bom? Se vista, revista de poder e Deus te abençoe. Nós vamos fazer essa oração, pessoal, sentado mesmo, é personalíssima, tá bom? É uma oração sua com Deus. Você vai falar: Senhor, me perdoe meus erros. Se eu estiver despido espiritualmente, tem alguma área da minha vida que está padecendo, tem uma área da minha vida que está errando, Senhor, tem alguma área da minha vida que não está sendo bem cuidada, e eu deixei entrar o mal, você fala. Se tiver que pedir perdão, essa hora é a mais importante. Deus me perdoe. Amém, pessoal? Vamos fazer essa oração juntos. É o seu momento, ninguém substitui você. Não adianta a mãe chegar aqui: eu oro pelo meu filho, pai, perdoa. Não, é você. Você e Deus, Deus e você. É personalíssimo, tá bom? Vamos fazer a oração para que todos em casa também, que estejam em casa, queiram participar. Fecha os teus olhos com a mão no seu coração. Pai, nós vamos participar da Santa Ceia.
E cada pessoa que está aqui, meu Deus, vem diante de Ti. Não diante do pastor, não diante de um altar, diante da igreja, mas diante da Tua santa presença. Nós vamos participar da Santa Ceia, tem que ser com dignidade. Participar da Santa Ceia, vestidos, com toda a armadura, com toda ela. Olha para cada pessoa aqui, ó Deus, que está dizendo: Senhor, obrigado. Eu vou me revestir agora. Você que um dia já esteve vestido, Deus te usou. Você foi um talento das mãos de Deus, mas hoje você não brilha mais, porque perdeu as suas vestes reais. Talvez tenha a aparência de um cristão, mas sabe que não tem sido um. Tem falado mal de alguém às escondidas. Tem criticado no seu coração. Deus conhece a intenção do coração. E você está despido nessa área. Se um dardo inflamado vier, quem lhe protegerá?